Excelentíssimo senhor governador Camilo Santana, excelentíssima senhora vice-governadora e governadora em exercício Isolda Sela, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque, também ao deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Tim Gomes, excelentíssimos senhoras e senhores deputados estaduais do Ceará, meus cumprimentos também aos secretários de Estado aqui presentes, prefeitos, vereadores, demais autoridades civis e religiosas, imprensa, assistência e telespectadores que assistem essa sessão solene através da TV Assembleia. Gostaria primeiro de agradecer o convite e a confiança depositada em mim pela deputada estadual doutora Silvana Oliveira, seu esposo, doutor Josiel Pereira, para que eu passe essa tribuna dessa Casa de Leis, essa data que celebra os 500 anos da Reforma Protestante. Também estendo meu agradecimento ao apoio da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará, na pessoa do pastor Francisco Paixão, a esse momento. Quero saudá-los a todos, à mesa e aqueles que nos assistem e ouvem também, em nome da Igreja da Trindade, da qual somos pastores em São José dos Campos, em nome do Seminário Martin Butzer, uma instituição ligada à Alemanha, da qual sou diretor-geral aqui no Brasil, e da Edições Vida Nova, da qual sou consultor teológico. Nós estamos aqui para celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. Eu gostaria de refletir um pouco com aqueles que estão nesse local sobre esse evento que aconteceu há tanto tempo atrás e por que ele é importante e por que nós paramos hoje e temos essa sessão solene para celebrar esse momento. No ano de 2017, a Igreja Evangélica no mundo inteiro celebra os 500 anos da Reforma Protestante, que ocorreu no século XVI. A data tradicional que se celebra esse evento importantíssimo para a história do Ocidente é o dia 31 de outubro, quando se diz que Martim Lutero, um frego chiliano, afixou na porta da igreja do castelo da cidade de Wittenberg, na Alemanha, o que é conhecido como 95 teses, popularmente, mas tem o nome técnico de debate para o esclarecimento do valor das indulgências. O que torna esse ato de Lutero tão singular é que sua atitude de afixar na porta da igreja suas teses e enviá-las aos seus superiores era parte de um movimento internacional e que ocorria praticamente de forma simultânea de retorno aos antigos marcos da fé cristã como estabelecidos na Escritura Sagrada. Por toda a Europa, homens e mulheres se destacaram na luta para reformar a fé cristã, redescobrindo seu caráter evangélico. E aqui eu posso citar alguns nomes que são importantes nesse contexto. O amigo e cooperador de Lutero, Philipp Melanchthon, Ulrico Zwinglio, em Zurique, João Calvino, em Genebra, Martin Butzer, em Estrasburgo, William Tyndale e Thomas Cranmer, na Inglaterra, John Knox, na Escócia, Menno Simons, na Holanda. Esses são os nomes que mais se destacam nessa época. Entre as mulheres, a gente pode destacar Catarina von Bora, a famosa esposa de Lutero, Catarina Schutz-Zell, de Estrasburgo, Marguerite Navarre, que era irmã do rei Francisco I e protetora dos reformadores franceses, Jeanne d'Albret, rainha de Navarre, Jane Grey, que foi rainha da Inglaterra por uma semana, Marie Dentier, de Genebra, que escreveu um prefácio à publicação de Calvino, e a italiana Olimpia Fulvia Morata, que foi erudita de latim e grego. A menção desses nomes, de homens e mulheres, já nos dá uma dimensão da abrangência da reforma. Inglaterra, Escócia, França, os muitos principados da Alemanha, as cidades da Suíça, os países escandinavos, todos eles foram alcançados pela mensagem dos reformadores. A reforma chegou à Holanda mais tarde, e nos países que conhecemos hoje como Áustria, Hungria e Tchecoslováquia, e mesmo em partes da Polônia e da Rússia, houveram alguns grupos de luteranos, de calvinistas e, no último caso, de anabatistas. Mas o que é a reforma? O que vem a ser reforma? Porque estamos celebrando reforma hoje. A palavra vem do latim, reformatio, e segundo o historiador Patrick Collison, ela traz a noção de rejeição de novidades, que seriam as graves distorções da verdade cristã, que passaram por verdades em séculos mais recentes e que conhecemos como catolicismo medieval. Já no século XV, um século antes da Reforma, os cristãos ocidentais falavam de reforma, como Collison diz, termo frequentemente encontrado na fórmula, entre aspas, reforma da igreja, sua cabeça e seus membros, fecha aspas, e nesse nível acreditava-se que o objetivo da reforma deveria ser todo o corpo da igreja, porém mais especialmente as camadas mais elevadas.
uma reforma que começasse no clero, segundo a linguagem do século XV, mas que também alcançasse a comunidade cristã da forma mais ampla. Mas a reforma protestante do século XVI foi bem diferente das tentativas anteriores de renovação da igreja medieval, da igreja católica. Então, uma definição mais precisa desse movimento do século XVI seria: a reforma é a tentativa de colocar Deus, como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Essa definição vem de Karl Trueman. Assim, a reforma protestante do século XVI foi um movimento de reforma da igreja essencialmente doutrinal, e essa talvez seja a grande diferença entre a reforma do século XVI, que celebramos hoje, das tentativas de reforma anteriores, que tinham um caráter mais ético, ou centrada mais em temas éticos. A gente pode perceber essa ênfase na doutrina, na redescoberta da doutrina, segundo a Sagrada Escritura, em 3 temas que foram redescobertos e reafirmados pela reforma do século XVI: a centralidade da Escritura, a justificação pela fé somente e o sacerdócio de todos os crentes. Esse é mais ou menos aí o roteiro que eu quero oferecer para vocês hoje à noite. Primeiro ponto, então: um papado desacreditado e o clero corrupto minaram a autoridade que existiam sobre a Igreja Católica medieval. Foi nesse contexto de crise de autoridade que os reformadores reafirmaram a autoridade da Escritura acima do papado, dos concílios e do clero. Para os reformadores, a Escritura era um guia certo e suficiente para a salvação e o conhecimento de Deus. E o fundamento dessa autoridade não era a Escritura interpretada pelo magistério ou pelo clero. Era a crença na clareza da Escritura, a noção de que qualquer pessoa, por mais simples que fosse, por meio da iluminação do Espírito Santo, poderia entender a mensagem central da Palavra de Deus, a salvação por meio do sacrifício salvífico de Jesus Cristo somente. Por isso, os reformadores pregaram, ensinaram e traduziram a Escritura na língua do povo, e creram que foi a Escritura que produziu a reforma, como Lutero falou. Veja meu exemplo: eu me opus às indulgências e a todos os papistas, mas nunca pela força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. De outro modo, não fiz nada. A palavra enfraqueceu tanto o papado que nunca um príncipe ou imperador conseguiu lhe causar tanto dano. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Por isso, os reformadores também criam que a pregação da palavra de Deus é essencial à igreja. Sobretudo, os reformadores do século XVI foram grandes pregadores. Martinho Lutero, na sua paróquia, a igreja de Santa Maria, ele pregou cerca de 2.000 sermões. Por que essa ênfase da pregação da palavra de Deus, na explicação da palavra de Deus para o povo comum? Porque a convicção deles, ancorada na Epístola de Paulo aos Romanos, é que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. E esse era um dos textos prediletos de Martinho Lutero. Então, porque eles criam que a fé vem pelo ouvir a palavra e ouvir a palavra de Cristo, esses pregadores, esses reformadores, se esmeraram na pregação da palavra, e sobretudo numa pregação que a gente chama de expositiva, isto é, uma pregação que explica, que abre o texto bíblico para a comunidade, explicando da forma mais fiel possível, à luz do seu plano de fundo histórico, cultural, com referência aos idiomas originais. Por causa dessa ênfase na pregação da palavra de Deus, o reformador de Zurich, Heinrich Bullinger, podia dizer confiantemente: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, os reformadores desafiaram a autoridade do Papa e do clero em favor da autoridade da Bíblia. E muitas pessoas os seguiram porque elas tinham perdido a confiança na autoridade do clero. Mas os reformadores do século XVI não apenas reafirmaram a autoridade da Escritura acima do clero. A batalha de Lutero, bem como de outros reformadores, não foi especificamente pelo resgate da Escritura, mas, acima de tudo, pelo resgate do Evangelho como anunciado na Escritura. Como Marvin Anderson diz, os reformadores não descobriram a Escritura. Antes, eles alegaram descobrir o Evangelho como revelado na Escritura. E a experiência de Thomas Milner, um sacerdote inglês do século XVI, ilustra essa ligação inseparável da Escritura com a graça oferecida por meio de Jesus Cristo. Como diz o apóstolo, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Na Universidade de Cambridge, em 1516, Milner estava lendo as Escrituras,
Até que chegou ao versículo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. No passado, ele teria sido levado ao desespero por causa dos seus pecados, mas depois ofereceu o segundo testemunho do significado dessas palavras. Ele escreve: parecia-me de imediato que sentia em meu interior um maravilhoso conforto e tranquilidade, de tal maneira que meus ossos feridos exultavam. Depois disso, a Escritura começou a tornar-se mais agradável para mim que o mel ou favo de mel. Ali aprendi que todas as minhas angústias, todos os meus jejuns e vigílias, toda a redenção de missas e absolvições eram realizadas sem a verdade em Cristo, que salvou o seu povo dos pecados deles. Essas coisas, afirmo, aprendi sem nada mais que uma corrida veloz e precipitada longe do caminho reto, como Santo Agostinho diz, porque eram muito parecidos com as vestes feitas de folhas de figueira, com as quais Adão e Eva tentaram em vão cobrir-se, e nunca puderam encontrar paz e repouso, até crerem na promessa de Deus, de que o Cristo, a semente da mulher, pisara a cabeça da serpente. Bulner, que foi instrumental em atrair muitos para a mensagem bíblica redescoberta pela Reforma, foi queimado pelos católicos em Loddardspit, Norwich, em 1531. Portanto, a segunda e mais importante doutrina redescoberta pelos reformadores foi a doutrina da justificação pela graça, baseada somente na livre graça de Deus, recebida pela fé somente. No contexto dominado pelas ideias de graça divina, mediada pelos sacramentos eclesiásticos, e recebida pela cooperação do fiel, além das noções de que a salvação poderia ser conseguida mediante a compra de indulgências, noções de salvação que não proporcionavam segurança alguma para os fiéis, o ensino bíblico da justificação, redescoberto pelos reformadores, foi como um bálsamo para corações feridos. A experiência de Lutero, ao encontrar na Escritura Sagrada o Deus gracioso, que vem a nós em Jesus Cristo, ilustra a centralidade da graça do pensamento dos reformadores. Ele, em retrospecto, já no fim da vida, lembrando a descoberta que ele recebeu em meados de 1518, escreveu o seguinte: eu fora tomado por extraordinária paixão em conhecer a Paulo na Epístola aos Romanos, mas fazia-me tropeçar não a frieza de coração, mas uma única palavra no primeiro capítulo: a justiça de Deus é nele revelada. Isso porque eu odiava a expressão justiça de Deus, pois o uso e costume de todos os professores me havia ensinado a entendê-la filosoficamente como justiça formal ou ativa, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo, que pune pecadores. Ao contrário, eu odiava, mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível, perante Deus me sentia pecador, e minha consciência me torturava muito. Não usava ter esperança que pudesse conciliar a Deus através de minha satisfação. E mesmo que não me indignasse, blasfemando em silêncio contra Deus, eu resmungava violentamente contra Ele, como se não bastasse que os míseros pecadores, perdidos para toda a eternidade por causa do pecado original, estivessem oprimidos por toda sorte de infelicidade através da lei do decálogo, deveria Deus ainda amontoar aflição sobre aflição através do Evangelho, e ameaçá-los com sua justiça e ira também através do Evangelho? Assim eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta dessa passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria dizer com ela. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a passiva, através da qual Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: o justo vive por fé. Então eu me senti renascido e entrei pelos portões abertos do paraíso. Aí toda a Escritura me mostrou uma face completamente diferente. Esse talvez seja o grande ponto da reforma protestante do século XVI. Até então, homens e mulheres estavam cativos ao sistema religioso opressor que não lhes assegurava perdão de pecados. Muito ao contrário, esse sistema só tornava essas pessoas mais pecadoras, suscitando mais dor em suas consciências. Agora, Lutero, lutando não com a tradição da igreja, mas com a Sagrada Escritura, ele vem entender que o Deus justo é o Deus justificador. O Deus da graça é o Deus que confere graça, tem prazer em conferir graça. Conferir graça aos próprios pecadores
que recebe essa dádiva pela fé somente. Não é surpresa, então, que aqueles que entenderam esse ensino e receberam alívio, segurança e esperança por meio dele, preferiam morrer antes de negá-lo. Portanto, a ideia da imputação da justiça de Cristo ao que crê somente foi o coração da mensagem da reforma do século XVI. E aqui a gente precisa prestar atenção ao ponto. Nas palavras de Lutero, e ele diz isso na tese 62 das famosas 95 teses, ele diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Se nós queremos honrar aqueles homens e mulheres que lutaram tanto por reforma no século XVI, e se nós queremos ser igreja de fato evangélica, aqui e agora, nós precisamos pregar e anunciar esse evangelho da graça, esse evangelho que perdoa pecadores, esse evangelho que oferece a justificação de pecadores por meio de Cristo somente. Se a gente quer de fato celebrar a reforma, nós precisamos destacar a mensagem do evangelho sobre tudo e sobre todos. E a terceira área, reafirmada na reforma, foi a redescoberta de uma nova compreensão da vida cristã. A compreensão da espiritualidade católica medieval dividia a igreja em duas classes, o clero e o laicato. Bernard de Claraval, um famoso monge e teólogo da Idade Média, disse o seguinte: a história de Marta e Maria no Evangelho mostra que devemos preferir a vida contemplativa. Maria escolheu a melhor parte, mas se nos coube a parte de Marta, devemos carregá-la com paciência. Nos anos anteriores à reforma, houve entre muitas pessoas anseio por comunhão mais íntima com Deus, e surgiram movimentos para suprir esses anseios, como os irmãos da vida comum. Tomás de Kempis, o autor da Imitação de Cristo, talvez seja a pessoa mais famosa conectada a esse movimento. Mas algumas dessas pessoas não podiam se tornar membros do clero, por causa das responsabilidades que eles tinham com suas famílias, e outras não queriam se tornar membros do clero por causa da sua corrupção. Os reformadores, então, afirmaram e ensinaram que nem todos são chamados para serem pastores, mestres ou estadistas. Para Lutero, por exemplo, há um só estado, todos que são seus sacerdotes, mas uma variedade de funções. Isto é, cada cristão tem um chamado específico da parte de Deus para glorificá-lo no mundo. Assim, todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. Portanto, não se pode ser cristão sozinho. É necessária a comunhão dos santos, a igreja, que deve ser uma comunidade de intercessores, um sacerdócio de amigos e amigas que se ajudam, uma família na qual as cargas são compartilhadas e suportadas mutuamente. Nós vamos entender de forma muito errada, reformadores, se nós supormos que eles estavam promulgando, propagando uma ideia altamente individualista da vida cristã. Muito ao contrário. Em nenhum momento eles vão defender, por exemplo, livre interpretação das Escrituras. Eles entenderam que a Bíblia devia ser livremente examinada, mas ela é interpretada segundo um conjunto de regras, e os reformadores não ensinaram, em nenhum momento, que o fiel ele pode prescindir da comunidade cristã, da igreja cristã. Muito ao contrário, nós sempre somos sacerdotes uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, nós intercedemos uns pelos outros mutuamente, nós precisamos da igreja. A igreja foi, a importância da igreja é estabelecida no pensamento, na teologia daqueles reformadores do século XVI. Mas, como decorrência da noção do sacerdote de todos os crentes, o anseio pela glória de Deus conduziu os reformadores a afirmar um importante princípio: a aceitação do mundo como ele é. De um lado, criado sob os cuidados de Deus, mas corrompido pelo pecado e carente de restauração, mas, por outro lado, um mundo onde Deus preserva, por sua graça comum, verdade, beleza e integridade. Por isso, esses reformadores afirmaram a noção de que não é necessário santificar a arte, a música, a ciência, a política, subordinando essas áreas a interesses morais ou religiosos, pois para os reformadores, cada uma dessas áreas, arte, música, ciência e política, são esferas de ação legítimas em si mesma. Assim, o ensino da reforma permitiu que as expressões humanas se tornassem um empreendimento puramente comum. E aqui eu coloco diante de vocês o impacto da reforma na cultura europeia do século XVI. Por exemplo, nas artes, destacaram-se Lucas Cranach, o pai e o filho, Albrecht Dürer, Hans Robert o jovem, Matthias Grunewald e Rembrandt van Rijn,
Todos esses homens produtos da Reforma, com ligação direta ou com Wittenberg ou com Genebra. Esses artistas combinavam criatividade pessoal, a experiência humana e a tradição cristã nascida da Reforma em pinturas, gravuras que impressionam todos nós até hoje, expressando sua fé de uma forma que a teologia falada e escrita não pode reproduzir, ao retratar em suas obras cenas bíblicas do cotidiano e paisagens. Johann Sebastian Bach ilustra o impacto da Reforma na música. Quase todas as obras de Bach têm em seu princípio as letras JJ e ao seu final as letras SDG. No início da obra, Bach pedia Jesus e o Vá, Jesus ajuda, e depois de escrever a última nota, gravava Sole Deo Glória, glória somente a Deus. Ao iniciar suas composições, Bach confessava não somente sua indignidade e a inabilidade para fazer algo agradável aos olhos de Deus, mas confessava também a sua fé em Jesus como seu Salvador. E ao finalizá-la, o louvor de Deus brotava de sua gratidão pela ajuda recebida. Bach escreveu música para o culto e música instrumental para a dança, para entretenimento, e os dois estilos refletem a busca pela excelência e a glória de Deus. Clément Marot e Bourgois, que musicaram os salmos cantados pela Igreja Reformada em Genebra, também são exemplos de artistas que exerceram sua vocação tanto para o entretenimento quanto para o culto, sem confundir nem subordinar uma esfera a outra. Esses músicos se moviam entre as duas esferas, com âmbitos legítimos e divinamente ordenados. No campo da literatura, surgiram peças teatrais e poemas, cobrindo gêneros tais como a tragédia, o épico, o drama, a comédia e o romance. Também surgiram os primeiros jornais, importantes para nós aqui hoje, além de tratados defendendo a liberdade de imprensa, como a Areopagítica, escrita por um congregacional chamado John Milton. William Shakespeare, Edmund Spenser, John Donne, George Herbert, John Milton, são alguns dos principais representantes da Era de Ouro da literatura inglesa, fruto da Reforma. Crendo na revelação geral de Deus por meio da criação, assim como na sua revelação especial na Escritura, os seguidores da Reforma abraçaram o estudo científico do mundo físico. Se de fato produzir a seção da ciência moderna, é uma questão de debate, mas que eram favoráveis à ciência, isso é indiscutível. Os reformadores entenderam que a Escritura não é um manual de teoria artística, literária, musical ou política. Assim, não pode também ser visto como um livro-texto de ciência. Para eles, como diz Michael Horton, tudo a Escritura é verdade, no sentido daquilo para o que foi escrito pelo autor original. Mas o propósito da Escritura não é nos contar sobre todas as coisas, mas explicar, na linguagem mais comum e mais básica possível, o progresso da obra salvífica de Deus em Cristo, através da história da redenção. A crença subjacente era que a criação se harmonizava com a Escritura, já que Deus é o autor de ambas. Assim, sendo uma vez dado espaço à observação empírica para explorar a criação, cientistas como Johannes Kepler e Isaac Newton deram liberdade para seguir sua vocação. Além disso, algumas das principais universidades europeias, tais como Zurique, Estrasburgo, Genebra, Edimburgo, Leiden, Utrecht, Amsterdã, Oxford, Cambridge e Heidelberg, foram ou fundadas ou restauradas por aqueles que estavam resolvidos a fazer da teologia da Reforma influir no mundo em mudança. Para os reformadores, o ensino abrangente tinha por objetivo tornar os cristãos ativos no mundo, dissipando as trevas de uma fé corrompida e supersticiosa da ignorância. A Academia de Genebra serve como exemplo. Na metade do século XVI, das 27 preleções semanais, 3 eram em teologia, 8 hebraico e Antigo Testamento, 3 em ética, 5 em oradores e poetas gregos, 3 em física e matemática, 5 em dialética e retórica. Lia-se textos de Virgílio, Cícero, Ovídio, Homero, Aristóteles, Platão, Plutarco, e da mesma sala de aula viam o servidor civil, o leigo e o pastor também. O amigo de Lutero, Melanchthon, tem sido considerado o fundador do ensino patrocinado e sustentado pelo Estado. Pelo menos 56 cidades procuraram sua ajuda na reforma de suas escolas. Ele ajudou a reformar 8 universidades, entre elas Colônia, Tübingen, Leipzig e Heidelberg, e a fundar outras 4, Greifswald, Königsberg, Iena e Marburg. Além disso, escreveu numerosos livros didáticos para os das escolas, e hoje é conhecido na Alemanha como o preceptor da Alemanha, o mestre da Alemanha. Os reformadores também trataram com máxima seriedade
o ensino bíblico sobre o poder civil e as tensões envolvidas entre as esferas da igreja e do Estado, ou entre as duas cidadanias do cristão, ou os dois reinos. Martim Lutero foi o primeiro dos reformadores a tratar do assunto em sua obra da autoridade secular, até que ponto se lhe deve a obediência. Foi seguido por João Calvino, que aborda a matéria dos institutos da religião cristã, ao tratar, entre aspas, da administração política, fecha aspas. Para nós, o mais surpreendente é que quase todos os reformadores articularam a teologia do Estado, e várias obras foram lançadas em sucessão nessa época. O Reino de Cristo, de Martin Butzer, um breve tratado do poder político, de John Ponnet, como poderes superiores devem ser obedecidos por seus súditos, e em que ponto eles podem legitimamente, segundo a palavra de Deus, ser desobedecidos e resistidos, de Christopher Goodman. Franco Cogalha, um relato do antigo Estado Livre da França e a maioria das outras partes da Europa, antes da perda de sua liberdade, de François Rothman, do direito dos magistrados, de Theodore Beza, os poderes da coroa da Escócia, de George Buchanan, um influente tratado anônimo, Defesa da Liberdade contra os Tiranos, atribuído por muitos a Philippe de Mornay, Política, de Johannes Althusius, que, segundo Frederick Carney, tem a distinção de ser uma das contribuições centrais para o pensamento político ocidental, e, finalmente, Lex Rex, ou A Lei e o Príncipe, de Samuel Rutherford, obra seminal que defende o Estado de Direito, a legalidade das guerras defensivas, assim como o governo limitado e o constitucionalismo na política. Nessas várias obras, os reformadores do século XVI elaboravam os valores que definem a República, os quais são esboçados a seguir. Por exemplo, baseado em Romanos 3, versos 1 a 7, os reformadores entenderam que deveria se enfatizar nas funções primordiais do Estado, e que os governantes têm a obrigação de zelar pela segurança do povo, afinal, para isso que impostos são pagos, segundo a leitura que eles faziam do apóstolo Paulo, Romanos 13, 1 a 7. Eles também enfatizaram a centralidade do contrato social, aquele acordo entre os membros de uma sociedade pelo qual reconhece a autoridade sobre todos, governantes e governados, de um conjunto de regras e uma estrutura protetora de responsabilidades mútuas, que é a Constituição, a qual limita o poder, organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais. Eles também defenderam a limitação da extensão do poder do Estado, pois, com base nas Escrituras, entendia-se que o governo não tem autoridade para estabelecer impostos exorbitantes, redistribuir propriedades ou renda ou confiscar depósitos bancários. Também promulgaram a separação e o cruzamento fiscalizador, os chamados freios e contrapesos, entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, para que nenhum poder acumule poderes absolutos e para que sempre haja entre os poderes separação, independência e harmonia. Nesse campo, os reformadores enfatizaram que não se deve centralizar o poder nas mãos de algumas poucas pessoas, mas dividindo entre poderes claramente separados e equilibrados, e entre o maior número possível de pessoas. Tal convicção estava baseada na própria Escritura, que ensina que somente Deus é juiz, legislador e rei. Como diz Isaías 33, verso 22, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Então, o pensamento dos reformadores nos levaria, ou nos conduziria a nos afastar de qualquer tentação autoritária e totalitária, na medida que só Deus é digno de receber culto, e nós só dependemos do Deus vivo e de nenhuma outra autoridade e nenhuma outra estrutura do Estado. Outro ponto que a gente aprende da teologia dos reformadores é que o papel do Estado não é igualar a todos, mas sim dar oportunidade de ascensão social a todos, por meio de investimento em educação e promoção de serviços médicos de qualidade. Também se deduz o pensamento dos reformadores que deve-se apoiar associações e organizações que promovem a justiça em todos os aspectos da vida, especialmente aos marginalizados e oprimidos, como nós aprendemos no profeta Jeremias, verso 22, 3, Tiago, capítulo 1, verso 27, capítulo 2, verso 1 a 10, capítulo 5, versos 1 a 8. E devemos lembrar que a Escritura não é uma cultura secularizada que define quem são os marginalizados e oprimidos. Para cristãos, os marginalizados e oprimidos aos quais devem ser estendidas as mãos são a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre e o que sofre violência. Os reformadores também promoveram a ética protestante do trabalho, que seria um conjunto de virtudes econômicas fundamentadas na Escritura: honestidade, pontualidade, diligência, obediência ao quarto mandamento,
6 dias trabalharás, obediência ao 8º mandamento, não furtarás, e obediência ao 10º mandamento, não cobiçarás, reconhecendo que a ênfase do trabalho produtivo origina-se da Escritura. Também, baseado em Êxodo capítulo 20, versos 15 e 17, o Decálogo, eles afirmariam o direito à propriedade privada como direito fundamental, também defender a alternância do poder civil, a qual impede que um partido ou autoridade se perpetue no poder, assim como a defesa do pluralismo político e partidário. Não custa lembrar que, em termos políticos, os profetas do Antigo Testamento cumpriam um papel comparável dos partidos de oposição hoje, obrigando a autoridade política no governo a ouvir críticas, mantendo diante de seus olhos a responsabilidade inevitável que tinha para com Deus e o povo. Ideias aí que vêm de Christopher Wright. Garantindo as liberdades individuais por meio do estabelecimento de normas gerais de conduta que resultam em liberdade de culto, expressão, associação e de imprensa. Voto distrital para o Poder Legislativo, em que o país ou Estado é dividido em distritos eleitorais, com aproximadamente a mesma população. Cada distrito elege um deputado e assim complementa as suas vagas no Congresso e nas câmaras estaduais. E, por fim, que os governantes devem sempre prestar contas ao povo, que tem o direito e o dever de afastar os injustos e corruptos do poder. Aliás, foram os reformadores que elaboraram noções como desobediência civil e rebelião contra os tiranos. Um exemplo, meados do século XVII, pela primeira vez na Europa, um rei foi decapitado, rei Carlos I da Inglaterra, pelo crime de lesa pátria, por trair o seu próprio povo, e essa situação se deu por causa da própria teologia oriunda da Reforma. Em decorrência desse ensino abrangente, os cristãos que almejam servir na esfera pública devem trabalhar para mudar a opinião pública com o objetivo de aumentar o alcance e eficácia da cosmovisão cristã no debate público. Para isso, utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis, da atuação política nos centros de decisão e do fomento de fóruns de discussão. Como lembra o filósofo Luiz Felipe Pondé, e deve encontrar formas de defender suas ideias dentro de um jogo conceitual, sem referência à fé, mas usando termos da filosofia e do comportamento histórico. Em outras palavras, os argumentos religiosos podem ser traduzidos para a esfera pública, podem ser trazidos para a esfera pública, desde que traduzidos em linguagem política adequada, de modo que possam ser convenientes e aceitáveis a todos. Se esse ponto causa um pouco de desconforto para alguns aqui, a gente precisa lembrar do livro de Esther. Talvez seja o livro bíblico que nós temos mais detalhes do que ocorre nos centros de decisão, nos centros de poder. É um livro que se passa todo dentro do palácio, onde o nome de Deus, naquele livro, não é mencionado uma única vez. Então, esse ponto aqui é deduzido também do que a gente pode aprender da Sagrada Escritura. O movimento da Reforma não foi, portanto, somente um movimento de redescoberta do Evangelho, conforme revelado na Escritura Sagrada, e com vistas a renovar a Igreja. Foi também um amplo movimento de reordenação da sociedade, à luz da revelação de Deus em sua palavra. Assim, como diz Daniel Lazar, a estrada para a democracia moderna começou com a reforma protestante do século XVI, em especial entre aqueles expoentes protestantes reformistas que desenvolveram a teologia política, que remeteu o Ocidente de volta aos caminhos do autogoverno popular, com a ênfase da liberdade e igualdade. Desse modo, o que se descobre nessas obras é que a verdadeira origem do contrato social, garantidor das liberdades fundamentais do ser humano, encontra-se na reforma protestante e, em última análise, na mensagem evangélica oferecida nas Escrituras e confiada à Igreja. Portanto, os cristãos são chamados a glorificar a Deus em todas as esferas da criação, a partir da vocação e dos dons que o Senhor lhes tem concedido como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como aprendemos na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas ainda que sejam consideradas questões políticas, sociais, culturais e econômicas da reforma protestante, a marca significativa desse movimento é essa sua clara preocupação com a doutrina e a prática da fé, como afirmada na Escritura Sagrada. Essa postura nunca deixará de ser atual, pois a igreja evangélica deve ser sempre reformanda, isto é, a igreja deve estar sempre sendo reformada, voltando sempre ao fundamento, à Escritura, que deve ser permanentemente visitada, para que a igreja seja iluminada pelo Espírito e conduzida pela Palavra de Deus, que nos foi revelada como única regra de fé e prática. Portanto, ao relembrarmos e rememorarmos os 500 anos da Reforma Protestante,
que temos diante de nós o trecho da correspondência do reformador da cidade de Genebra, João Calvino, o maior homem, o mais importante homem daquela época, Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o império onde o sol nunca se punha. Calvino diz: a reforma da igreja, da obra de Deus, e tão independente de esperanças e opiniões humanas, quanto a ressurreição dos mortos, ou qualquer milagre dessa espécie. Portanto, no que tange a possibilidade de fazer algo a favor dela, não se pode ficar esperando pela boa vontade das pessoas, ou pela alteração das circunstâncias da época, mas é preciso irromper por entre o desespero. Deus quer que o seu evangelho seja pregado. Vamos obedecer esse mandamento. Vamos para onde Ele nos chama. Sucesso na nossa conta. Se a igreja evangélica tem se distanciado desses temas, se faz necessário, então, a redescoberta da centralidade da Escritura Sagrada, a única palavra de Deus, da graça de Deus que Cristo Jesus, morto e ressurreto por nossos pecados, recebido somente pela fé, e do sacerdote de todos os crentes. Assim, que clamemos por um retorno imediato por parte da igreja evangélica à palavra de Deus, para que essa igreja seja a igreja verdadeiramente evangélica, igreja verdadeiramente reformada. Seca-se a relva e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre.